A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Este que vos fala é o vosso irmão Anderson Ribeiro e este é o nosso canal Atalaia Teológico da Última Hora. Estamos hoje com a continuação, no nosso quadro Lendo a Bíblia com o Atalaia e estamos finalizando o livro do Evangelho de Mateus, que hoje será lido o capítulo 27 e 28. Você que tem nos acompanhado, vamos concluir hoje o Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo 27. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que ele o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcado. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para sepultar os estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, acostumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual sereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Estando ele ainda assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres em questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes, os anciões, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que fareis então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas qual mal me fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: eu estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo, o cobriram com uma capa escarlate
e tecendo uma coroa de espinho. Puseram-lhe na cabeça, em sua mão direita, uma cana, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: Salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ele na cabeça. E depois de haverem o escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saiu, encontraram um homem cirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiam as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados guardavam ali. E por cima de sua cabeça puseram a escrita a sua acusação: Este é o rei dos judeus. E foram crucificar com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: Tu, que destrói o templo, e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se é que o Filho de Deus desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos, e os fariseus, escarnecendo, dizia: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque diz: sou filho de Deus. E mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com eles estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Em alguns dos que ali estavam ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, dizia: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo, se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E ali estavam olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino, limpo lençol e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria assentada defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, e dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que seus discípulos vão de noite e furtem e diga que o ressuscitou dos mortos. E assim, o último
erro será pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: tendes a guardas, e ide e guardai como entenderes. E indo eles, seguraram o sepulcro com guarda, selando a pedra. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porquanto um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muitos assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e eis que eu vos tenho dito. E saindo elas, pressurosamente, do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide, dizei aos meus irmãos que vão a Galiléia, e de lá me verão. E quando ia, eis que alguns das guardas chegaram à cidade e anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas essas coisas que haviam acontecido. E congregado eles com os anciões e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtamos. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, Atalaia Teológico da Última Hora, se inscreva, compartilhe, leia a Bíblia conosco. Esse é o quadro Lendo a Bíblia com o Atalaia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.